A gente fez um mapinha, que eu vou pedir para a gente colocar aqui no telão, só para a gente se situar, porque às vezes as fronteiras não estão muito na nossa cabeça, né? Para a gente entender ali o que está em volta da Ucrânia do outro lado, que não a Rússia. Então a gente tem lá em cima Belarus, onde também tem presença russa, e do outro lado a gente tem a Polônia, a Eslováquia, a Hungria, embaixo a Romênia e do ladinho ali a Moldávia. Na pontinha da Rússia, do lado de cá, no Mar Negro, a gente tem a Crimeia, que já foi uma região anexada pela Rússia. E lá na ponta, né, na fronteira com a Rússia, a gente tem as duas cidades, os dois pontos considerados províncias separatistas, com uma presença de manifestantes e rebeldes, como eles chamam, né, pró-Rússia muito grande, que são Donetsk e Lugansk. Mas a gente vê que tem uma distância ali entre a capital Kiev, ou seja, essa ofensiva que chega à capital, ela está muito longe dessa província separatista que a gente tem aqui. O que eu queria perguntar para o senhor olhando para as fronteiras aqui, para os países que estão do outro lado, o senhor mencionou Letônia e Estônia com uma presença grande de minorias étnicas russas, né, com uma preocupação, mas quando a gente pensa nesses países que fazem fronteira com a Ucrânia, e mais do que isso, quando a gente pensa nos países que estão ali na ligação de Europa e Ásia, a gente pensa na Turquia, por exemplo, que geograficamente é um país-chave, qual é a importância de um posicionamento contundente desses países para a gente não ter o que talvez hoje seja uma possibilidade improvável, se é que a gente pode falar de uma possibilidade improvável, mas de um cenário improvável, mas que talvez aconteça, considerando que a gente tem visto coisas imprevisíveis acontecerem, que é de essa ofensiva extrapolar a fronteira da Ucrânia, ou seja, de o Putin tentar continuar essa ofensiva para outras fronteiras também. Então, qual a importância desses países se posicionarem? Que países aí, desses que eu mencionei, ou outros, têm uma função estratégica para que esse conflito não chegue a outros países? Eu acho muito difícil esse conflito chegar a outros países, mesmo porque parte desses países em volta da Ucrânia são membros da OTAN, mesmo esses que eu mencionei, a Letônia, a Estônia, a Lituânia, são membros da OTAN, então a Rússia não incorreria numa guerra direta com países membros da OTAN, mesmo porque isso, de acordo com as regras da OTAN, se um país membro da aliança é atacado, todos os outros têm que contra-atacar. Então, uma guerra contra a Letônia seria uma guerra entre potências, porque envolveria os Estados Unidos, envolveria a Alemanha, envolveria uma guerra entre potências nucleares, né, vale dizer. Sobrou um celular aqui, imagina. Entre potências nucleares. Quem vai que é uma... falar com um professor desse tamanho numa guerra agora? Imagina, o celular dele deve ter tocado o dia inteiro. Deve ser o Putin ligando para ele para pedir auxílio e pedir ajuda. Vamos lá, Gabi. Professor, não, eu só queria chamar atenção para isso. O senhor falou, seria uma guerra entre potências e a gente até falava disso antes de entrar no ar, né, Coutinho? Potências nucleares, isso tem um peso, né? Sim, seria uma guerra mundial, né? Então, esse é um dos motivos pelos quais o próprio Ocidente, apesar de manifestar o apoio à Ucrânia, de ter intenções em adotar uma série de sanções, o Ocidente envia armamentos para a Ucrânia, mas em nenhum momento é cogitada uma ação direta, né? Uma ação em que houvesse tropas da OTAN dentro da Ucrânia, porque sabem que isso seria uma guerra direta com a Rússia. Já há um reconhecimento tácito que essa área é de influência russa, né? Tem é de uma importância estratégica geopolítica para a Rússia, então a OTAN não incorreria num risco de ter um atrito direto com a Rússia. E do mesmo jeito a Rússia eu acredito que não se envolveria com esses países, Letônia, Estônia, mesmo porque eles são membros da OTAN e a Rússia também não quer incorrer nesse risco. Mas, obviamente, as elites políticas desses países ficam numa situação muito apreensiva, né? E você chegou a comentar da Turquia, né? É interessante que a Rússia tem diversos atritos com a Turquia. Dentro da Síria, é um dos principais atritos entre a Rússia e a Turquia. Ali na questão do conflito de Nagorno-Karabakh, que envolve o Azerbaijão e a Armênia, também é um ponto em que a Rússia e a Turquia estão em pontos divergentes. Mas, ao mesmo tempo, os dois líderes, os dois autocratas, tanto Vladimir Putin quanto o Erdogan, eles têm uma relação amistosa, mesmo pelo seu estilo de governo, por algumas posições que eles têm em política interna. Então, apesar de eles terem alguns atritos geopolíticos, eles têm uma relação positiva nesse sentido, né? Os dois têm uma política muito semelhante dentro de seus países. E
Um atrito que houve recentemente entre a Turquia e a Rússia é que a Turquia vendeu drones de última geração, drones militares que foram utilizados pelo governo ucraniano nas regiões separatistas. Isso incomodou muito a Rússia. Esse é um outro questionamento da Rússia, né? A chance da Ucrânia entrar na OTAN era algo muito remoto, porque os outros países da OTAN eles teriam que aprovar a entrada da Ucrânia na OTAN, e dificilmente todos os 30 países iam concordar em ter um país que poderia trazer uma situação muito problemática para o bloco, mas a Rússia se incomodou com essa ajuda militar, com técnicos militares, com armamentos, com treinamentos conjuntos, e a Turquia é membro da OTAN e estava vendendo esses drones de última geração para a Ucrânia, então isso foi um ponto ainda maior de atrito entre a Rússia e a Turquia e a OTAN como um todo. Você mencionou aqui no mapa a região da Moldávia. Só vou pedir só para o senhor não ficar muito longe do microfone. A região da Instinto de professor, né? Vai lá no Moldávia, mapa. na fronteira com a Ucrânia, tem uma região separatista dentro da Moldávia, que chama Transnistria. É uma região que, assim como Donetsk e Luhansk, é independente graças à ajuda russa, ajuda militar e econômica russa. Ou seja, há tropas militares ali, e parte dos ataques que estão sendo feitos na Ucrânia hoje estão vindo dessa região separatista dentro da Moldávia. É uma região que é independente desde a década de 90, desde o finalzinho da União Soviética, então os ataques também vêm dali. É interessante destacar que essa situação de países que são de fato independentes, né, como Luhansk e Donetsk agora, o governo ucraniano não controla, eles são de fato independentes, apesar de terem uma dependência em relação à Rússia. No espaço pós-soviético há outras regiões semelhantes. Dentro da Geórgia, há duas regiões que o governo georgiano não controla desde os anos 90, que é o Ossétia do Sul e a Abkhazia. No Azerbaijão há também um conflito envolvendo uma região separatista e que tem ali uma participação russa, que é a região de Nagorno-Karabakh. Então, Luhansk e Donetsk aparecem como mais um conflito congelado, ou agora, que no momento não está congelado, né, mas como mais uma possível situação análoga a essa que há na Moldávia e que há na Geórgia.